Olá pessoal, tudo bem? O vídeo tutorial de hoje vai ser dedicado à confecção de gráficos. Vai servir como complemento à aula em que nós explicamos quais são os principais tipos de gráfico e quais são as suas principais funções, certo? E vamos aprender a gerar alguns desses gráficos usando o software Action. É preciso lembrar também que o Excel possui uma função muito boa para a geração de gráficos. Então, fica a critério do pesquisador utilizar a função geradora de gráficos do Excel ou a do Action. Nós vamos mostrar aqui como gerar alguns gráficos dentro do software Action, começando com o gráfico de barras. Se nós clicarmos aqui na opção Gráficos, nós vamos ver que o Action gera uma boa quantidade de gráfico. O gráfico de barras, boxplot, dotplot, que nós já vimos, o gráfico de efeitos, que nós vamos aprender quando estudarmos a estatística inferencial nos nossos próximos cursos, o histograma, que nós já vimos que é a distribuição, idplot, interações, que é uma complementação também usada ali no gráfico de efeitos, o de intervalo de confiança, muito útil aí quando fizermos estatísticas inferenciais baseadas em estimativas, o gráfico de Ishikawa, que é usado em processos, né, de produção, diagrama de Pareto, que nós já vimos, dá ali a frequência acumulada, o gráfico de Pitts, de linhas, também estudados ali na nossa aula sobre gráficos, o plot 3D, vamos tirar aqui, o diagrama de dispersão, que é um complemento do boxplot e do dotplot, o de séries temporais, né, e o ramo e folhas, tá? Que é um histograma de frequência no qual aparecem lá os valores mais frequentes ao invés das barras, né, tradicionalmente usadas no histograma. Vamos gerar então, gente, dois gráficos aqui. O gráfico de barras e o gráfico de Pareto, ok? Não vamos gerar o gráfico de pizza, né? Podemos gerar também o gráfico de pizza. Não vamos gerar um gráfico de linhas, porque esses dados aqui não são colhidos ao longo do tempo, e aí, portanto, não há como termos ali o gráfico de linhas, mas também não é o menor problema fazer um gráfico, né? Seguindo aqui, se nós clicarmos na opção do Action, né? Você vai ter lá os seus dados, tá? E vai bastar apenas selecionar as opções que vão aparecer no eixo Y, tá? E as opções que aparecem no eixo X. Feito isso, gera-se um gráfico de linhas sem maiores problemas. Mas vamos gerar aqui um gráfico de barras. Vamos clicar, temos lá a opção gráfico de barras. É um gráfico de barras simples, porque eu só tenho um único grupo. Se tivesse mais de um grupo aqui, seria um gráfico múltiplo. Tá? Então, os dados estão resumidos. Aqui estão as condições e as médias, nessa tabelinha aqui. Você poderia optar também por usar os dados completos, mas pelos resumidos é sempre mais simples de fazer. Tá? Então, temos aqui, selecionamos todas as colunas com os rótulos, pedimos para ler. A frequência são os dados, no caso é o tempo. As categorias são as condições. Podemos colocar por frequência absoluta ou por percentual, decisão do pesquisador. Melhorar o gráfico no que achar necessário, clicando aqui na opção Gráficos. Ok? E, por fim, gerar, clicando numa nova planilha, temos aí, então, o gráfico de barras simples. Podemos gerar também um gráfico de pizza, muito simples. Vamos aqui, selecionamos a opção Pizza. Eu tenho os dados resumidos, embora possa usar o completo, mas pelo resumido é mais fácil. Temos aqui, categorias são as condições, a frequência é o tempo. Vamos botar em percentuais, pode ser em 3D ou em 2D, vamos deixar em 3D aqui. E geramos numa nova planilha o gráfico de pizza. E por fim, podemos gerar um gráfico de Pareto. Vou botar aqui na planilha, um gráfico de Pareto. Gráfico, temos aqui diagrama de Pareto. Tenho ali os dados resumidos. Seleciono.
As categorias são as condições, as frequências são o tempo. Vou colocar aqui numa nova planilha e temos lá o diagrama de Pareto, que nos dá a frequência acumulada a partir dessa linha aqui. Então, é possível dizer, por exemplo, que 80% dos meus dados estão nas condições 4, 1 e 2, certo? Aqui, cerca de 60% dos dados estão nas condições 4 e 1. E por aí vai. E aqui eu tenho a descrição das porcentagens acumuladas, certo? Então, nós temos aí, bem facinho para vocês, maneiras de se gerar gráficos usando o software Action. Repetindo, você pode usar o Action ou o Excel para gerar esses gráficos, certo? Para isso, basta você ter aqui os dados resumidos, que facilita esses dados resumidos. Temos as condições numa coluna e as médias extraídas daqui numa outra coluna. E com isso você gera uma grande quantidade de gráficos aí, ok? A gente espera que esse tutorial também tenha sido útil para vocês, pessoal. Esperamos vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo curso. Até lá, um abração.